Está chamando o irmão João? Irmão João? Vem fazer essa oração, por favor. Salve, amada igreja, na paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, vai abençoando, Senhor, essas ofertas, esses dízimos, Senhor, e vai abençoando também, Senhor, os irmãos e irmãs que trouxeram e aqueles que não trouxeram também, Senhor, abençoa eles, que um dia ainda eles vão trazer, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh Deus, o Senhor é bom e maravilhoso, o Senhor é um Deus que cura, um Deus que abençoa, um Deus que livra. Em nome de Jesus, amém. Bem, nós vamos à igreja Papai Senhor, amém? Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar,
nesta noite você está triste, talvez você pode estar meio angustiado, e eu deixei uma palavra que Deus me deu esta semana, a qual eu também estava precisando, que vai dizer assim: então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos, juntamente, e lhe tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Olha que legal essa palavra. É lindo demais o que o Senhor faz com a gente hoje. Essa semana eu tenho trabalhado de cobrador, porque está faltando muito colegas de trabalho, não está tendo, então eu estou tendo que sair de cobrador com um outro motorista. E essa semana eu trabalhei com um motorista que fez diferença para mim. Há um tempo atrás, irmãos, eu cometi um erro e Deus me cobrou. Deus me cobrou e eu não tive oportunidade até um dia então entender o porquê que tinha que trabalhar de cobrador. E o que aconteceu? Passamos por uma situação e eu deixei esse motorista quebrado no aterrado com mais ou menos 30 pessoas. Eu não levei. Eu estava atrasado, eu estava um pouco estressado por conta de horários e eu deixei ele para trás, com 30 pessoas mais ou menos. Se não tivesse, era mais. E o que aconteceu? Depois disso eu não tive sossego. Foi passando dias, eu não tive a oportunidade de estar pedindo perdão para ele. E então, nessa semana, Deus proporcionou esse tempo para mim e para ele. Nós chegamos sozinhos para abrir linha no bairro São Sebastião. E Deus, eu ouvindo um louvor, e Deus me trouxe essa memória. Glória a Deus, eu glorifiquei e exaltei o nome do Senhor na hora. Eu conversando com ele, eu falei: eu preciso te pedir perdão, Manuel, porque aquele dia eu te deixei para trás. E não é isso que Deus nos ensina. Quando alguém pede socorro da gente, quando alguém precisa de um socorro, nós, como vaso-olheiro do Senhor Jesus, nós temos que estar pronto e preparado para dar-lhe a mão, seja qual for a situação. Eu aprendi muito com isso. E então, desde então, eu senti um alívio tão grande, foi como se tivesse tirado mais de 1 tonelada de minhas costas. Ele se emocionou, nós nos abraçamos e ele falou: olha, Glauber, eu não esperava isso de você. Eu não esperava. Para mim tinha passado, porque eu não guardo isso no meu coração. Eu falei assim: não, Léo, talvez você não, mas Deus me cobrou. Deus me cobrou e hoje eu estou aqui, essa oportunidade eu creio que foi Ele que Deus deu. Então, essa noite eu quero te dizer, se você entrou neste lugar triste, ou talvez estressado, ou talvez preocupado, Deus tornará o seu pranto em alegria para a honra e glória do nome dEle. Eu quero te convidar agora a abrir a tua boca e exaltar o nome do Senhor, porque Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, igreja. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Jesus! Abra tua
que foi dita na palavra. Oh, aleluias. Oh, Jesus. Aleluias. Oh.
cheia do Espírito Santo. Eu vejo agora a manifestação da glória do Senhor neste lugar. Pô, eu preciso de 3 pessoas. Levanta pra mim, são 30 segundos que eu quero, não mais. Você que fala em língua, você que ora, por favor, eu te presidio, eu te peço, continua. Oh, sinta agora a manifestação da glória de Deus neste lugar. É diferente. Oh, aleluia. Você que pode glorificar. Você que pode glorificar. Você que fala em Espírito. Você que fala em Espírito nessa hora, por favor. Oh, aleluia, Jesus. Nós sentimos a tua presença neste lugar. Deixa algo diferente acontecer. Deixa o Espírito do Senhor te tocar. Deixa a glória do Senhor entrar. Oh, aleluia. Oh, Yeshua. Está neste lugar. Eu não estou ouvindo.
ainda mais, porque a presença de Deus está aqui nesse momento, está aqui nessa casa, os anjos do Senhor planam aqui dentro desta casa, amém? Vou passar a palavra para o pastor, amém? Oh, aleluia! Glória a Deus! Santo é seu nome, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Deus. Aleluia! Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus exaltado, Deus soberano, Deus eterno. Você não está impedido de adorar e glorificar o nome do Senhor esta noite. De Deus aí a liberdade, aleluia. Aleluia. Sim, Deus. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo de número 9. Quem achou que ele colocasse de pé? Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo de número 9. A estratagema dos gibeonitas. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e outros de vinho velho, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas, remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhes: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar o caminho e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ele aqui agora já seco e bolorento. E esses outros que eram novos, quando os enchemos de vinho, eis-no aqui já rotos, e estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com ele aliança, aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles. Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim.
Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação príncipes. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Senhor meu Deus, bendito e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esta noite que o Senhor preparou para nós, por este culto, pelo privilégio de podermos estar, ó Deus, diante da Tua casa para glorificar e exaltar o Teu nome. Senhor Deus, usa-me segundo o que o Senhor quiser para pregar a Tua palavra e que a Tua palavra venha falar aos nossos corações nesta noite e ela venha produzir, ó Deus, querido, ó Pai, ó Deus, fruto de paz, de justiça, ó Deus, de alegria nos nossos corações, ó Deus, e também, Senhor, nos trazer, ó Deus, ó Pai, conhecimento sobre o Teu querer, sobre a Tua vontade, tudo aquilo que nós podemos aprender sobre a Tua palavra. Fica conosco, ó Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço, eu oro, já te agradeço em nome de Jesus. Glórias a Deus, né? Amados irmãos, nós acabamos de ler a palavra do Senhor, né? Uma palavra que ela vai nos revelar. Eu poderia, amados irmãos, titular, né, a vitória dos gibeonitas sobre Israel, né, sobre o povo de Deus. O próprio título vai dizer a estratagema dos gibeonitas, né, ou seja, a estratégia dos gibeonitas. E, amados irmãos, essa história nos mostra que, né, os gibeonitas, eles faziam parte dos amorreus, eles faziam parte desta terra aonde Deus mandou que Moisés, amados irmãos, tomasse posse para o povo de Israel. Moisés morreu, né? E Josué assume. Agora o livro de Josué começa de uma forma muito bonita, né? Ele tomando posse do seu ministério. Moisés é morto, agora levanta, atravessa esse Jordão, e as ordens do Senhor para Josué é a seguinte: olha, ser forte, seja corajoso, né? Toma o livro desta lei que foi escrita por Moisés, medita nela de dia e de noite, estuda ela, ensina e faça tudo que você puder para que ela não se aparte de você, não se aparte da sua boca, né? E assim, amados irmãos, o povo de Deus, sob o nome de Israel, eles, amados irmãos, partem para atravessar o Jordão, para poder fazer as suas conquistas, né? Amados irmãos, a tribo, né, de Rubens, que fica, amados irmãos, do lado de cá do Jordão, se compromete, né, em atravessar para ajudar os irmãos a tomarem posse, cada um das suas heranças. E eles tomam posse da primeira cidade, tomam posse da segunda cidade, tem ali uma primeira derrota, né, em decorrência do pecado. Nós podemos até, né, numa conjectura, amados irmãos, intitular uma segunda derrota do povo de Israel, amados irmãos, sob os gibeonitas, né? Por quê, amados irmãos? Porque a história desses gibeonitas acaba se tornando uma história muito linda, muito bonita, né? Eles eram para ser exterminados, eles eram para ser destruídos, porque eles faziam parte dos amorreus, como nós vimos aqui diversos povos, né? Mas este grupo, esta cidade, era uma cidade grande também, né? E eles, amados irmãos, então, tomam uma postura diferente dos demais povos ali, então, amados irmãos, que formavam a terra de Canaã, né? Ou seja, eles ouvem tudo que se fala a respeito de Israel, eles ouvem que Deus está pelejando a favor de Israel, e eles ouvem, amados irmãos, que Israel já teve vitória vencendo a cidade de Jericó, né? Teve uma grande vitória, apesar, né, do fato acontecido lá de Acã com a cidade de Ai, mas eles novamente se reorganizaram, amados irmãos, e numa segunda investida tomaram a cidade de Ai. Então todos, amados irmãos, os reis ali daquela região já estavam, amados irmãos, amedrontados, e já sabiam que Israel não guerreava sozinho, Israel guerreava com Deus, já sabia que Josué, amados irmãos, era um líder forte sobre Israel, e que as chances deles eram quase que nenhuma de, amados irmãos, pelejarem e derrotarem, amados, Israel. Mas ainda assim, os reis, ninguém ia querer entregar a sua porção de terra, ninguém ia querer entregar a sua cidade, a sua nação ali, amados irmãos, de mão beijada. Eles iam se reunir, eles iam tentar guerrear, amados irmãos, para tentar vencer Israel, né? Mas não venceram, morreriam,
mas ninguém ia chegar a abrir as portas da sua cidade, você não pode entrar, nós arrumamos, né, nossa bagagem, nós estamos indo embora, ou não iriam abandonar a sua cidade, eles, amados irmãos, iriam lutar. Mas, amados irmãos, nessa história do capítulo de número 9, a estratégia, amados, dos gibeonitas, né, eles eram homens fortes, eram homens de guerra, eles moravam numa cidade forte, e o seu líder, amados irmãos, ou os seus líderes, eles traçaram a sua estratégia de guerra, né? Você vê contando a historinha, que eles, amados irmãos, foram lá, colocaram roupas velhas, aquilo ali tudo, mas entenda que houve, amados irmãos, uma reunião e que houve, então, amados irmãos, um projeto, uma estratégia. Quando nós vamos combater Israel, qual é a chance que nós temos de vencer a Israel, né? E eles, pelo que me parece, entendiam um pouquinho de Deus, porque eles descobriram a forma, amados irmãos, de passar por Israel, de, amados irmãos, serem livres da morte. Eu estou considerando, né? Não é que eu estou pregando errado, não, tá? Quando eu digo, amados irmãos, que eles venceram Israel, é uma estratégia. Eu estou considerando porque eles alcançaram aquilo que eles desejavam. Israel, naturalmente, ficou satisfeito, né? Para, amados irmãos, essa história sendo contada da visão de um gibeonita, ele vai dizer o seguinte: nós vencemos por quê? O que nós queríamos era escapar, e nós escapamos. Vocês entenderam, igreja? Aonde o pastor está chegando? Né? Então, ao meu ponto de vista, a estratégia deles foi superior à estratégia de Israel, e eles passaram, amados irmãos, ou seja, eles burlaram aquilo que estava determinado, porque o que estava determinado é que todos os povos fossem varridos, amados irmãos, e as terras fossem dadas em herança, em possessão a Israel. As terras dos gibeonitas não puderam passar a Israel. O que eles fizeram foi uma aliança ali, né, de soberania e vassalagem, né? Ou seja, os gibeonitas tornaram-se vassalos, né? Ainda que Israel se torna soberano, mas eles continuaram na terra deles. O texto vai usar a palavra escravo, tá? Escravo tem bem menos direitos do que, amados irmãos, os vassalos, né? Eles têm o direito de continuar na sua terra, eles recebem lá então, amados irmãos, ou seja, duas sentenças: vocês vão ter que ser rachadores de lenha e vão ter que ser tiradores de água, mas vão continuar no mesmo lugar, porque nós não podemos destruir vocês, porque nós agora temos um julgamento feito no nome do nosso Deus. Se nós levantarmos a mão contra vocês, o nosso Deus se irará contra nós, vai ficar irado contra nós, né? Então, vocês observam que ficou muito confortável, amados irmãos, a situação para os gibeonitas, né? Israel ficou, amados irmãos, um tanto, imagino eu, que chateado, né? Mas, amados irmãos, revendo a história, o que essa história vai dizer? Vai dizer que, amados irmãos, o povo de Israel falhou nesta batalha, houve uma falha. Eles não queriam, amados irmãos, deixar gibeonitas, amados, tomando posse da terra deles. Eles queriam pegar as terras gibeonitas e, com certeza, dá-las em possessão a uma das tribos de Israel, né? Só que, amados irmãos, esses gibeonitas, eles foram diferentes. A palavra do Senhor vai dizer, amados irmãos, lá no versículo de número 1, né, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os filisteus, os heveus, os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Enquanto os demais reis, amados irmãos, eles tentaram se unir para pelejar contra Israel, os gibeonitas foram mais inteligentes. Os gibeonitas perceberam o seguinte: nós não podemos pelejar contra Israel, porque pelejar contra Israel é pelejar contra o próprio Deus. Amém, igreja? Amém? Então, amados irmãos, isso foi extremamente inteligente. De mestre, amados irmãos, ali das quatro cidades ali, né? Gibeão, Safira, Beerote, Kiriat, Jearim. Então foi um golpe, amados irmãos, de mestre. Poderia dar certo e poderia não ter dado certo, né? No caso, deu certo e graças a Deus eles ficaram muito felizes com isso, né? Se não desse certo, eles seriam mortos. Eles poderiam ter sido identificados por Israel. E a palavra do Senhor fala que, amados irmãos, o ponto fraco de Israel foi ter sido não consultar o Senhor. Amém, igreja? Então a primeira coisa que a gente aprende nesta noite é que nós falhamos em não consultar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Quando nós crescemos e quando nós achamos
achamos que nós já podemos tomar as nossas decisões sozinhos. Muitas das vezes nós somos distraídos e o inimigo acaba entrando na nossa vida e acaba tomando posse daquilo que o Senhor tinha separado para cada um de nós. Né? Precisamos consultar o Senhor. Né? Amados irmãos, a falha de Israel, amados irmãos, se deu porque eles resolveram, amados irmãos, tomar a decisão por eles mesmos. Josué está conosco, os príncipes estão conosco, né? Receberam a comitiva que veio, amados irmãos, que foi enviada, ouviram a comitiva, e, amados irmãos, os argumentos da comitiva eram fortes. Né? E quais foram esses argumentos? Né? Eles disseram: olha, os teus servos, eles vieram de longe, nós viemos de longe, de cidade distante. Observe que eles nem perguntaram qual é a cidade, mas qual é o nome do país que vocês vieram. Né? Nem perguntaram. A princípio tentaram resistir. Não, pode ser que vocês sejam dos nossos vizinhos, mas eles, amados irmãos, reafirmaram o seu argumento. De jeito nenhum, os teus servos vieram de longe. E apresentaram, amados irmãos, roupas envelhecidas, né? Apresentaram odre de vinho costurado, envelhecido, apresentaram pão, amados irmãos, mofado, né? Então era muito convincente. Observe que aqueles homens, eles também eram de guerra, e eles eram fortes, só que eles perceberam: olha, nesta batalha, nós não podemos ganhar pela nossa força, porque há um soldado em Israel, e que este soldado ele é poderosíssimo, nós não podemos vencê-lo, mas nós podemos traçar uma estratégia para trazer livramento para nossas vidas. E neste processo de traçar a estratégia, eles descobriram a forma de agradar, amados irmãos, então, é o soldado forte, amados, de Israel. Né? E isso é que a gente aprende na história, na Bíblia. Por que a história está relatada? Né? A história está relatada para que a gente possa ver o comportamento de Deus. Deus, amados irmãos, ele mediante a tudo que está acontecendo. Ora, mas Deus tinha um forte propósito em defender Israel e, amados irmãos, ajudar a Israel para que todas aquelas nações pecadoras, idólatras, né, desobedientes, fossem expulsas. Não eram expulsos porque eles eram bonzinhos, não, ou porque eles eram neutros, não. Deus os estava expulsando porque eles desagradavam a Deus, né? Mas, amados irmãos, de alguma forma, né, este grupo aqui dessas 4 cidades, eles descobriram como agradar a Deus. E eles mudaram, amados irmãos, então a sua postura. Por isso eu citei aqui o versículo ainda primeiro, quando, amados irmãos, os reis, heveus, jebuseus, cananeus, fariseus, se reúnem, amados irmãos, para guerrear, mas o versículo 3 diz: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó, e aí usaram de estratégia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho, godos consertado e nos pés sandálias velhas, né? Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhes disseram a eles e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, né? Ou seja, se apresentaram com humildade e se apresentaram como alguém que estava disposto a servir, né? Ou seja, não confiaram nas suas armas de guerra, não confiaram na força do seu braço, mas temeram ao Senhor. E nós aprendemos aqui, amados irmãos, que todos aqueles que temem ao Senhor, e todos aqueles, amados irmãos, que buscam no Senhor ocasião de escape, encontram escape, porque Deus é muito misericordioso. Aleluia. No Senhor, amados irmãos, há misericórdia e abundância. Né? Então, a gente fica maravilhado com a história, porque dentro da história os vencedores não foi o povo de Deus. Dentro da história o vencedor foi este grupo de amorreus, amados irmãos, que levaram o nome ali dos gibeonitas. Mas por que eles se fizeram vencedores? Eles só venceram porque, amados irmãos, eles se converteram. Eles trocaram de atitude, eles mudaram de direção. Amém? Se nós não podemos vencer, né, pela força do nosso braço e pelo nosso material de guerra, o nosso material bélico, vamos então nos propor a servir ao Deus e a reconhecer que não há outro Deus que seja tão forte quanto o Deus de Israel. E aí o que Deus fez, vendo a postura do coração dos gibeonitas, Deus podia ter falado com Josué. Deus falava com ele, Deus tinha falado: olha, Josué, seja forte, não se aparte da tua boca o livro da lei. Deu instrução. Ele podia chegar agora e falar assim: Josué, tudo isso que esse pessoal está falando é mentira. Ele podia chegar para Josué e falar: Josué, vai vir um povo
mas não acredite em nada que eles lhe disseram, porque eles estão usando de estratagema para enganar vocês. O Senhor, amados irmãos, eu chego ao ponto na minha conjectura, né, conhecendo a Bíblia, de dizer que Deus se agrada da decisão dos gibeonitas. Né? E não tem como se negar isso, porque esses gibeonitas, eles vão passar a servir ao Senhor, vão passar, amados irmãos, a serem o que nós chamamos de levitas, né? Os portadores de água, amados irmãos, tanto para a congregação, mas para o altar do Senhor, e os apanhadores, os portadores de água, perdão, tá? Os apanhadores de água, os portadores de lenha, para se manter, amados irmãos, então a chama do altar de Deus. Amém, igreja? Então, não era qualquer um que tinha esse privilégio de se achegar ao Senhor, mas os gibeonitas, que, amados irmãos, deveriam ser destruídos, mas eles se converteram, eles mudaram de posição, eles mudaram de atitude, eles olharam e falaram: nós temos visto essa história desde lá do que Deus fez com os egípcios, e eles prevaleceram, desde o que eles fizeram então com a cidade de Jericó, e eles prevaleceram, desde o que eles fizeram com a cidade de Ai, e eles prevaleceram, que nós estamos acompanhando essa história. Amém? E como já em todas essas ocasiões, com exércitos fortes, como foi o exército dos egípcios, né, de Faraó, não puderam derrotar Israel, né? Nós não temos dúvida que o Deus de Israel é poderoso extremo, e nós não temos dúvida que não teremos chance nenhuma contra este povo enquanto Deus estiver com eles, a não ser que nós venhamos a nos converter e venhamos fazer a vontade deste Deus. Por que ele tem de diferente Israel que Deus está com eles? O que é que nós podemos fazer para que Deus, o Deus de Israel, também nos aceite? Amém, igreja? E aí eles aprenderam: olha, o Deus de Israel não gosta de quem é soberbo. O Deus de Israel não gosta de quem é autoritário. O Deus de Israel não gosta de quem se levante, né, amados irmãos, então, contra a sua palavra em forma de desobediência. Mas se nós formos humildes, se nós, amados irmãos, então, confessarmos que este Deus é um Deus grande, se nós reconhecermos que em toda em toda a nação, amados irmãos, ou seja, a qual nós fazemos parte, não existe nenhum dos deuses que nós já conhecemos, já ouvimos falar, que seja superior, que seja tão excelso quanto o Deus de Israel. Desta forma, pode ser que o Deus de Israel nos aceite. E assim, eles prevaleceram na sua estratégia de guerra. A estratégia de guerra deles foi forte. O Senhor, amados irmãos, viu tudo acontecendo, ficou calado e deixou que eles escapassem, porque viu o coração compungido, amados irmãos, entre este grupo ali de amorreus, amados irmãos, entre este grupo dos gibeonitas. Amém, igreja? Então nós aprendemos dentro da história por que é que Israel perdeu esta batalha. Israel perdeu esta batalha porque não consultou o Senhor, né? A obrigação de Israel amados irmãos, consultar a Deus em tudo. Quando nós deixamos de consultar a Deus, quando nós deixamos de recorrer a Deus, nós estamos sendo arrogantes, nós estamos dizendo para Deus: Deus, não estou precisando de você agora, este momento que eu estou atravessando, ele é fácil para mim, eu posso resolvê-lo sozinho, então eu não preciso da sua ajuda. E aí, amados irmãos, Deus, como é muito educado, ele vai nos deixar, amados, seguir os nossos passos, até que a gente perceba que sem Jesus nós não conseguimos vencer, sem Jesus não dá, e que a gente se arrependa e volte para o Senhor. Amém? É a primeira coisa que nós aprendemos, né? E a gente também encontra agora um outro povo fazendo diferente, pensando diferente, né? Nós não somos parte do povo de Israel. Nós não temos o Deus de Israel, mas nós reconhecemos que o Deus de Israel salva. Nós reconhecemos que o Deus de Israel tem braços fortes. Nós reconhecemos que em todas as demais nações não há outro Deus que seja tão poderoso quanto o Deus de Israel. E nós queremos confessar este Deus de Israel, buscando sobre a potente mão desse Deus de Israel, livramento para nossas vidas. Nós aprendemos nesta noite que todo mundo que tem esse tipo de pensamento, amados irmãos, encontra proteção no Deus que é abrigo e fortaleza, que é escudo e que é broquel, um Deus que não rejeita um coração quebrantado. Amém, igreja? Um Deus que não rejeita um coração quebrantado. E aí, amados irmãos, a gente observa essa história, e eu imagino que essa história é dos três ângulos, do ângulo de
pela visão de Deus, pela visão de Israel e pela visão dos gibeonitas. Pela visão de Israel, essa história sempre vai lembrar uma história, amados irmãos, de fracasso, uma história de falha, uma história de perda, de batalha. Por quê? Israel agora tem que olhar para os gibeonitas. A palavra do Senhor vai dizer que o próprio povo começou a murmurar contra os príncipes. Os príncipes, amados irmãos, que são os cabeças, falaram: olha, nós não podemos mais levantar as nossas mãos contra os gibeonitas, porque nós fizemos juramento com voto no nome do Senhor nosso Deus. Se nós nos os gibeonitas agora, a ira do Senhor vai se acender contra nossas vidas. E o povo não gostou. O povo falou: peraí, mas nós não temos essa autoridade, vocês não consultaram a gente, vocês não deviam ter feito isso. E aí os príncipes vão dizer: mas agora não podemos fazer mais nada, já juramos e já está jurado. Toda vez, amados irmãos, que alguém do povo, principalmente Israel, que era um povo bastante discriminador, agora orava e via, amados irmãos, lá um amorreu, amados irmãos, seja lá do qual das quatro cidades, um gibeonita, passando, mesmo que cortando a sua lenha, mesmo que carregando a sua água, mas com aquele risinho, amados irmãos, tradicional no rosto de quem diz: olha, eu estou aqui carregando água na minha terra, vocês vão ter que conviver conosco, vão ter que nos acolher como se nós agora também fôssemos povo de Deus igual a você, que agora nós estamos sob juramento e debaixo da potente mão de Deus que vocês servem, o Senhor agora nos protege. Amém? Então, amados irmãos, os outros povos, vendo isto, também iriam dizer: olha, Israel pode ser muito poderoso, Deus pode guerrear por Israel, mas eles perderam a batalha com os gibeonitas. E eles não podem mais tocar nos gibeonitas. Amém, igreja? A gente aprende com isso que, amados irmãos, tem pecado que a gente tem que destruir da nossa vida de imediato. A gente não pode ficar brincando com o pecado, porque depois que ele se instalar, você pode até encontrar a misericórdia de Deus, mas pode ser difícil, amados irmãos, remover. Então, existem pecados, amados irmãos, que a gente tem que cortar de imediato, porque, amados irmãos, Deus perdoa. Vai perguntar para uma pessoa que pegou uma doença aí por causa do pecado que cometeu, uma doença qualquer. Deus perdoa o pecado, ela pode vir para a presença do Senhor, Deus a acolhe, mas a enfermidade está lá plantada. E algumas delas ainda não existe cura até hoje. Vocês entenderam? E ele vai ter que carregar agora o fruto, amados irmãos, da sua falha, da sua obediência, zombando da sua vida enquanto ele estiver vivendo. Quando na realidade Deus preparou o melhor para o seu filho, o melhor para a sua filha, Deus preparou o melhor para o seu servo, para a sua serva, Deus preparou o melhor para o seu povo. Mas muitos de nós acabam se desviando da presença do Senhor em algum momento das nossas vidas e, amados irmãos, adquirem marcas que você vai ter que aprender a conviver com ela. Amém? E os gibeonitas foram uma dessas marcas, amados irmãos, que Israel agora teve, amados irmãos, que aprender a conviver com ela. Representava uma derrota em Israel, ou seja, a falta de consultar ao Senhor, a falta de buscar a orientação do Senhor, amados irmãos, a precipitação fez com que eles descobrissem em 3 dias que aquele povo, amados irmãos, não veio de longe coisa nenhuma, mas era morreu, estava ali, amados irmãos, nas próximas cidades a ser conquistada, e aquela cidade não pôde mais ser conquistada por causa da aliança. Nós aprendemos também nesta noite, igreja, que uma aliança é uma coisa muito séria. Uma aliança para Deus é uma coisa muito séria e uma aliança não pode ser quebrada. Ainda que o povo quisesse agora expulsar os gibeonitas, os príncipes, juntamente com Josué, falaram: olha, nós temos uma aliança de paz, nós nos comprometemos com a nossa palavra diante da presença do nosso Deus, e nós não temos mais agora poder sobre esta aliança. Deus ouviu a aliança está confirmada, e o máximo que a gente pode fazer é dizer: vocês agora vão ser malditos, vão ter que ser cortar rachadores de lenha e carregadores de água, porque o povo de Israel considerava que essa profissão seria, amados irmãos, uma profissão maldita, em si. Mas não havia nada de maldição para os gibeonitas. Uma maldição para os gibeonitas era estar morto, era estar sendo expulso da sua terra, Então eles estavam ali, vamos só ter que trabalhar, contribuir, vamos contribuir então para a obra de Deus, vamos ganhar, logo devem ter descoberto que, amados irmãos, ser levita era um privilégio, era uma tribo separada do povo de Deus. Nós vamos ser agora, o acoplado ao povo de Deus, e nós estamos acoplados muito bem, porque nós fazemos parte de um povo que foi separado para, amados irmãos, servir ao Senhor, e isso é motivo de glória no meio de Israel. Vocês entenderam, amados irmãos?
né? A estratégia do gibeonita. Irmãos, e aí é o que acontece. Foram muitos os anos que passaram, eles foram conquistando, eles avançaram, mas não puderam tocar mais dos gibeonitas. A palavra do Senhor fala, amados irmãos, lá em 2 Samuel, que o rei Saul tentou tocar nos gibeonitas, né? E isto foi terrível, porque Deus não se esqueceu da aliança. Passaram-se muitos anos, talvez uns 500 anos mais tarde, né? E aí, amados irmãos, cruzando, amados irmãos, os dias de Josué, depois de Josué vem os juízes, né? E aí acaba o período dos juízes, depois vem o período dos reis. Abra sua Bíblia aí lá, amados irmãos, então, em 2 Samuel, capítulo de número 21. Todos acharam? 2 Samuel 21? Podemos ler? Olha só, houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua que ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e pelos filhos de Judá. Vocês entenderam, amados irmãos? Então, o que fez o rei Saul? Para poder, amados irmãos, mostrar serviço, né? Para tentar, amados irmãos, agradar Israel e Judá, ele vai lá e ele... Então, amados irmãos, observe uma coisa: por que o rei Saul queria, amados irmãos, agradar Israel e Judá? Ele queria comprar, amados irmãos, então, força para si, poder para si, amados irmãos, né? Estima para si sobre o povo de Israel e sobre Judá. E aí ele foi lá na estratégia dele, amados irmãos, lançou a mão e matou uma parte. Escaparam alguns, lógico, que são os aqui que estão conversando com Davi, mas matou, fez uma grande matança entre o povo de Gibeão, entre os gibeonitas, que estavam protegidos sobre aquela aliança daquela história lá atrás do Josué. Vocês entenderam, amados irmãos, a história aqui? E aí o que acontece? Sobre o zelo, para agradar os filhos de Israel e Judá, ele foi lá e matou. Aí isso aqui, ó, perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Agora, amados irmãos, Deus manda eu vou chamar de uma maldição, um castigo, tá? Para Israel, que durante 3 anos não chovia, e eles agora, amados irmãos, estavam passando fome. 3 anos sem chuva, a plantação secou, não produziu porque não tem água, né? E Davi, preocupado, falou: eu vou a Deus. Senhor, por que é que nós estamos sendo penalizados? O que aconteceu? E o Senhor falou assim: é por causa do sangue que Saul derramou sobre aqueles que estavam de aliança comigo. Vocês entenderam? Então, igreja, nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes algumas pessoas tentam destruir as outras, e se esta outra pessoa, que aquelas algumas tentam destruir, elas têm uma aliança com Deus, amados irmãos, o castigo virá contra essas umas pessoas. Vocês entenderam? A minha parábolazinha aqui, né? Essas aqui, né? Outras, tal, parece meio estranho, tá? Mas eu vou falar em parábola assim, né? Para não dar exemplos. Então, amados irmãos, precisa se tomar muito cuidado, porque tem pessoas que, amados, ela tem aliança com Deus e Deus não quebra a aliança. Deus não se esquece da aliança. Portanto, não pode se tocar em quem tem uma aliança com Deus. Vai vir alguma coisa contra a sua vida, em forma de castigo ou em forma de maldição, e até descobrir o que está acontecendo, até você conseguir consertar, amados irmãos, aí já rolou muito sofrimento por baixo da ponte. Amém, igreja? E aí o que acontece? Agora Davi estava sofrendo, amados irmãos, o seu povo estava sofrendo, e Davi vai consultar a Deus, e ele descobre, amados irmãos, né, que ainda que o problema não era, amados irmãos, causado por ele, mas ele ia pagar e o seu povo ia pagar. O problema, amados irmãos, a conta foi gerada, amados irmãos, um rei antes dele, que era o seu próprio rei, Saul. Ele foi quem fez, amados irmãos, então, a bobagem de ir lá e tentar matar os gibeonitas. Por quê? Certamente ele percebeu que Israel ainda estava insatisfeito
com a presença dos gibeonitas, mas os gibeonitas foram mais espertos. Os gibeonitas venceram, e eu estou usando isso entre aspas, tá? Venceram Israel lá atrás. Quando, amados irmãos, Israel deixou de consultar a Deus, né, e eles procuraram um meio de agradar a Deus. Por isso eles acharam um lugar de escape para a vida deles. Amém? Israel, amados irmãos, não foi atento. Deus falou: olha, não deixa se apartar dos teus lábios, não para de ensinar o livro desta lei. Né? Mas eles resolveram agir por conta própria. E está aqui. Aí vem a solução. Né? Mais uma vez, os gibeonitas, eles agem, amados irmãos, bem dentro da história. Né? Eles pedem apenas, amados irmãos, então, ou seja, uma justiça para eles. Né? Eles não tentam tirar vantagem de Israel, segundo a minha interpretação. Vai dizer assim, ó: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor. Então, os gibeonitas lhe disseram: não é por prata e nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto aos homens que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens para que nos enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu vos darei. Amém? Então, amados irmãos, olha, o que os gibeonitas pediram, eles não tentaram tirar vantagem nenhuma. Eles falaram: nós não queremos prejudicar Israel, nós não queremos tirar nenhuma vantagem contra Israel, também não queremos o ouro de Israel, nós não queremos a prata de Israel, o que nós queremos é a justiça. Aquele homem que tentou nos destruir em Israel, de tal forma que a gente não encontrava cidade, que a gente pudesse se esconder, que nos dê 7 dos filhos da sua família para que sejam enforcados diante do Senhor. Essa é a justiça que nós queremos. Amém? E aí Davi também tinha uma aliança com o filho, amados irmãos, de Jonathan, amados irmãos, que era filho de Saul, e o Mefibosete. Então Davi, Mefibosete, fora dessa história, procura, amados irmãos, lá, amados irmãos, Saul, descendente de Saul, mas ele tinha uma aliança com Jonas, com Mefibosete, ele tinha uma aliança com Jonas, né? E por causa da aliança dele com Jonas, ele não coloca junto Mefibosete, o filho de Jonas, né? Respeita também a aliança. Nós aprendemos nesta noite, amados irmãos, um pouquinho, nós que tem outros textos, um pouco da importância da aliança firmada com Deus, né? Então, Israel sabia disso. Os povos mais antigos, eles honravam a aliança. Nós precisamos ensinar a nova geração, amados irmãos, que a palavra, amados irmãos, dada, ela precisa voltar a recuperar sua importância. Hoje em dia parece que uma palavra não vale mais nada. Ninguém mais acredita numa palavra. Você tem que fazer um contrato, ir lá e registrar em cartório, e mesmo assim ainda tem pessoas que não querem cumprir, né? Mas houve época, amados irmãos, que apenas uma palavra, amados irmãos, bastava, né? E atravessava gerações e ela era respeitada. Amém? Nós temos dado a nossa palavra ao Senhor nosso Deus, nós temos aceitado o Senhor nosso Deus, amados irmãos, então, como nosso Salvador. O Senhor tem nos pedido, amados, que a gente se apresente diante dele com o nosso culto racional, com a nossa adoração, com a nossa liturgia, com, amados irmãos, então, o nosso louvor, e muitas das vezes nós ainda assim falhamos e pecamos contra o Senhor nosso Deus. O Senhor tem nos dado lugar de escape, o Senhor tem nos dado lugar, amados irmãos, de refúgio. E, amados, às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está, amados, por qualquer coisa, querendo voltar atrás como se tivesse um outro refúgio, como se tivesse, amados irmãos, uma outra segurança. Não há um outro refúgio, não há um outro Deus que possa livrar como o Senhor nosso Deus. Não há, amados irmãos, uma outra cidade, amados irmãos, que possa nos servir de cidade forte, como debaixo das asas do Senhor nosso Deus. O texto quer nos ensinar nesta noite, amados irmãos, que nós, amados irmãos, outrora éramos como esses gibeonitas, ou seja, nós fomos criados por Deus, pecamos contra o Senhor nosso Deus, e com isso aborrecemos o nosso Deus, amados, mas o Senhor preparou, amados, uma nova aliança para a gente na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele veio para derramar o seu sangue, para que uma aliança e agora só depende de cada um de nós. O Senhor já traçou para nós uma estratégia para nós escaparmos. Amados irmãos, a salvação antigamente
considerados gentios e para a gente não tinha salvação. E hoje, amados irmãos, Deus nos colocou debaixo de uma aliança confortável, querendo, amados irmãos, ou não, né? Aqueles que eram mais antigos do que nós, amados, eles têm que aceitar que nós agora somos protegidos por Deus e que nenhuma maldição mais tem poder contra nossas vidas. Nós somos chamados para ser os novos adoradores de Deus, o novo Israel de Deus. Aleluia. Mas nós precisamos, amados irmãos, sermos fiéis ao Senhor nosso Deus, para que, amados irmãos, a gente não seja cortado. E o interessante da história é que ainda que os anos passem, amados irmãos, ainda que morram, aquela geração, amados irmãos, passada, mas a promessa, ela perdura, amados irmãos, porque, amados irmãos, Deus não muda, Deus é imutável, Deus não morre, passado aí, amados irmãos, 450, 500 anos depois, passado aí o período dos juízes, entrando aí o período dos reis, amados irmãos, o rei Saul tentou, na sua desobediência, ir lá e acabar com os gibeonitas, mas, amados, isso foi como um castigo para Israel, porque ainda que aqueles príncipes tivessem morto, tivessem esquecido da aliança, Deus não se esqueceu da aliança com aquele povo que honrou o seu nome, amados irmãos, diante de todos os demais povos circunvizinhos, diante de todos os demais amorreus, amados irmãos. Se você seguir um pouco lá na história, você vai ver que depois 5 reis daquela região, eles se juntam para tentar, amados irmãos, destruir Gibeão, porque eles ficam chateados, ficam revoltados, e Gibeão então pede socorro a Josué. Josué prepara o seu exército e vai socorrer, porque havia uma aliança, amados irmãos, agora entre Israel e o povo de Gibeão. Eles poderiam simplesmente terem abandonado ele lá sozinho, ter feito corpo mole, não ter atendido o chamado, ter se atrasado, enquanto os seus irmãos ali, amados irmãos, guerreavam contra eles e os destruía e os enfraquecia, mas, amados irmãos, eles não procederam assim porque eles se lembraram: nós agora estamos debaixo de juramento. Nós agora não só temos que conviver com os gibeonitas, como nós somos obrigados a proteger os gibeonitas, porque eles agora, amados irmãos, carregam com ele a aliança feita na presença de Deus, que serão tiradores de água e cortadores de lenha para o altar do Senhor. Amém, igreja? Então, amados irmãos, Deus é aquele que nos protege. Se nós tivermos um coração quebrantado, se nós, amados irmãos, mesmo quando sai uma sentença de maldição ou de destruição para as nossas vidas, se nós buscarmos socorro no Senhor, nós acharemos, porque Deus é rico em misericórdia. A sua palavra nos ensina que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, mas Ele quer que o ímpio se converta e que abandone o seu mau caminho para que viva. Amém, igreja? Glória a Deus. E aí, amados, o que fica para nós, igreja? Eu quero concluir nesta noite, amados irmãos, que bom é buscar proteção e buscar aliança do Senhor. Bom, amados irmãos, é estudarmos a palavra do Senhor para no dia da adversidade, amados irmãos, conhecermos a estratégia correta que nos possa trazer livramento e que nos possa colocar, amados irmãos, junto com os vencedores de Deus. Amém, igreja? Você só vai perder se você se afastar da presença de Deus. Você só vai perder se você não conhecer a vontade de Deus. Você só vai perder se você quiser seguir a tua própria vontade, confiar nos teus próprios braços, achar que você está nesse planeta Terra, amados irmãos, e que a vida é sua e que você não precisa obedecer regra, que você faz dela o que você bem quiser, o que você bem entender, porque haverá o dia do acerto. A vida aqui, amados irmãos, ela é secular e ela é bem passageira. Nós somos está bonito, esquenta o sol, no outro já está no chão. Nós precisamos do Senhor o tempo inteiro. Os gibeonitas compreenderam isso, amados irmãos. E aí, amados, eles tiveram a sua estratégia: vamos nos passar de viajante de longe, vamos pegar roupas velhas, vamos pegar pães bolorentos, vamos dizer que a gente não faz parte dessa região, mas que nós somos servos, que viemos de longe, dispostos a servir ao Deus e a honrar o Deus de Israel. Isso eles agradaram a Deus. E, amados irmãos, não passou na cabeça de nenhum israelita, não passou na cabeça nem de Josué, que eles por um minuto poderiam estar sendo, amados irmãos, enganados. Não passou na cabeça deles que eles deveriam consultar o Senhor. E assim, amados irmãos, eles tiveram que aprender a conviver com o gibeonita, porque o Senhor é aquele que os dois povos pode juntar e fazer um só. Que o nosso coração esteja sempre aberto, amados irmãos, aos projetos de Deus,
Porque, amados irmãos, os nossos pensamentos, eles não são pensamentos de Deus, né? Então, que a gente venha, amados, buscar o Senhor todos os dias, eu vou concluindo, da nossa vida, que a gente não venha, amados irmãos, achar que já podemos ser sem Deus, né? Ninguém é, amados irmãos, sem Deus. Nós precisamos do Senhor nosso Deus. E que a gente venha ter um coração humilde para abraçar. Se o Senhor quer trazer alguém no nosso meio, se o Senhor quer trazer alguém à sua família, se o Senhor, amados irmãos, quer abrir a porta da salvação para todos os povos, para todo o planeta Terra, amados irmãos, para, amados, aquele que matou, aquele que defraudou, aquele que, amados irmãos, foi corrupto, aquele que se desviou, aquele que fez coisa terrível, amados, se ele se converter e se ele buscar o Senhor também o acolhe. Que nós devemos ter esta visão. Eu não sei, nesta noite, como encontra a sua vida, eu não sei, amados irmãos, qual o estado que você está passando. Talvez você esteja pensando até em sair da presença de Deus. Talvez você esteja pensando, amados irmãos, em dar um tempo de Deus. Eu quero dizer, não faça isso, né? Ouça o que a palavra do Senhor fala esta noite. Ainda que você ache, Senhor, eu estou sendo muito perseguido, o exército que está me perseguindo, ele é mais poderoso do que eu. Não tem nenhum exército que seja mais poderoso do que o Senhor, amados irmãos, o Deus a quem nós servimos. Aleluia. Ele pode te livrar de todas as circunstâncias. Ele pode te livrar das enfermidades. E se você morrer, eu sempre faço questão de colocar isso, porque é o único inimigo que a Bíblia diz que nós não podemos vencer, que é a morte. Então, tem momento, amados irmãos, que o seu inimigo, a sua dificuldade, é uma enfermidade que não tem. E, amados irmãos, não adianta, né? Deus vai livrar, porque assim, se fosse assim, ninguém morria. Tem algum momento da nossa vida que nós vamos ter que morrer. Mas nós não podemos entender, amados irmãos, que isso seja uma derrota, porque o Senhor nos espera do outro lado, para, amados irmãos, nos fazer ressuscitar no tempo de Deus. O Senhor, amados irmãos, né, tem preparado a morada para cada um de nós. Então não há derrota para aquele que está em Cristo Jesus. Nem o câncer, nem, amados irmãos, né, amados irmãos, a morte súbita. Só o que pode te derrotar, amados irmãos, é o seu pecado. Só o que pode te derrotar é você deixar de, amados irmãos, levar uma vida de consulta ao Senhor, uma vida de submissão ao Senhor, uma vida, amados irmãos, então, de obediência ao Senhor. Amém, igreja? Eu não sei se é o caso, se é alguém que nesta noite que precisa de uma oração específica, amados irmãos, ser revitalizado diante da palavra do Senhor, diante do altar do Senhor. Mas se é o teu caso, vem à frente, porque eu quero ainda encerrar orando pela tua vida, pedindo a Deus que venha renovar as suas forças. Se você estava com pouca visão, se você estava se sentindo, amados irmãos, enfraquecido, eu quero que você seja fortalecido nesta noite. Eu não quero que você seja como aqueles, amados irmãos, que perdem a batalha porque não tem coragem de chegar na presença do Senhor e falar assim: Senhor, qual é a melhor solução para o meu problema? Qual é a melhor solução para a minha causa? Neste momento que eu estou passando agora. Você seja, amados irmãos, como foram aqueles homens, amados, gibeonitas. Tinham tudo para perder, mas eles se reorganizaram. Eles, amados irmãos, entre si começaram a estudar uma boa estratégia. Nós temos ganhado, nós somos fortes, mas contra esse Deus nós não podemos combater. Existe ainda alguma solução? Existe. Vamos colocar as nossas roupas velhas, vamos nos revestir da humildade e vamos até a presença desse Deus. Se ele nos aceitar, amém. Se ele não nos aceitar, então que seja feita a vontade do Senhor. E eles foram aceitos, né? Então, talvez você precise velhas neste momento, amado. Você que está se sentindo enfraquecido, você que, amados irmãos, talvez o inimigo esteja trabalhando na sua mente, dizendo que não, que o Senhor não faz o que faz, que o Senhor não é mais o mesmo, que o Senhor não tem dado solução para a sua vida. Amados irmãos, você precisa colocar essas roupas velhas e vir na presença do Senhor para você descobrir que o Senhor não muda, Ele continua aceitando você, Ele continua aceitando a sua vida e Ele tem a melhor estratégia para te dar vitória. Amém? Alguém que queira, amados irmãos, receber a bênção do Senhor, venha à frente nesta noite, porque eu quero interceder por você sobre a palavra do Senhor. Eu quero que você seja renovado nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz, amados irmãos, que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia, mas ela vai prosperar para todo o intento a qual ela é liberada, né? E é por isso que a gente começa a ver os irmãos vindo à frente, vindo diante do altar da igreja. Não é porque o pastor pregou bonito, não. É porque eles ouviram, amados irmãos, que o Senhor é aquele, amados irmãos, que renova, o Senhor é aquele que cria nova estratégia, o Senhor é aquele que dá esperança para aquele que já não tem mais esperança. Aleluia, Amém? Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, né? Hoje eu quero pedir ao Senhor que, amados irmãos, o Senhor te dê uma visão especial. O Senhor coloque projetos especiais no teu coração, como Ele colocou, amados irmãos, na vida daqueles gibeonitas. Aqueles gibeonitas escreveram uma história bonita, né? Amados irmãos, o que é história
irmãos, inventando coisas a respeito de Deus, não. Mas Deus tinha um projeto, igreja. O projeto de Deus era varrer todas aquelas pessoas ali, amados irmãos, então daquela região. Só que, amados irmãos, o projeto de Deus teve que ser mudado a partir do momento dos gibeonitas. Por quê? Os gibeonitas tomaram uma postura diferente. Os gibeonitas, eles se converteram ao Deus de Israel. Passaram a acreditar que não força, mas que havia esperança se eles fossem, amados irmãos, a Deus de Israel. E eles foram. Os outros se armaram para a guerra. Eles, amados irmãos, se despiram das suas armas de guerra. E eles colocaram as suas roupas de humildade. E, amados irmãos, com as suas roupas de humildade, eles encontraram escape e viveram. O texto lido diz que viveram até os dias de hoje. Eu fugi falar até o dia de hoje, porque o nosso dia de hoje agora já não é mais o dia de hoje em que o livro foi escrito. O dia de hoje em que o livro foi escrito, que a história foi contada, até aqueles dias os gibeonitas estavam no meio do povo, amados irmãos, de Israel, sem poder serem tocados por Israel, prosperando, amados irmãos, e ganhando o direito de servir ao altar do Senhor, coisa que foi separada apenas para a tribo de Levi. Amém? Então eu quero te dizer que o Senhor tem o melhor para a tua vida nesta noite. Vamos nos levantar de pé, vamos, amados irmãos, orar para os irmãos que estão aqui à frente. Eu espero que na força desta palavra vocês também se convertam e vocês, amados irmãos, busquem estratégia nova para a vida de vocês, para que as bênçãos de Deus venham a fluir sobre a vida de vocês. E eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que olha, Deus tem uma aliança com cada um de vocês. E a aliança de Deus é uma aliança forte, tá? O diabo não pode, amados irmãos, quebrar a aliança que Deus tem na vida de vocês. Sejam fiéis a esta aliança, porque esta aliança é a proteção de Deus sobre a vida de vocês. Se não fosse por esta aliança, vocês já teriam sido destruídos, porque não ia faltar, amados irmãos, saúde aí que quisesse, amados irmãos, destruir vocês como os outros lá fora. Mas o Senhor não tem permitido que Satanás, nem demônio, nenhum das trevas consiga destruir a vida de vocês, amados irmãos.